Bora lá, dando sequência aqui aos vídeos. Esse vídeo aqui vamos falar a respeito sobre a sacerdotisa, que é a carta 2 do tarô. E essa é uma carta que eu gosto muito, porque ela é bem simbólica, bastante significado você vai ver nessa carta. E ela, particularmente pra mim, é uma das cartas mais interessantes, né, assim, do tarô. Eu acho muito interessante essa carta, assim, principalmente nessa pegada do desenvolvimento pessoal e tudo mais. É aquela carta que vai te levar pra dentro de si, né? Ela vai fazer você ter profundas reflexões consigo mesmo. É como se você fizesse uma jornada interior. Ao passo que eu falei da carta do louco, né? Que ele se aventura no mundo, que ele adquire várias experiências, se jogando em várias experiências que são incertas, que ele não tem certeza das consequências daquelas experiências e tudo mais. E também falei da carta do mago, né? Que é aquele personagem que ele cocria a sua realidade, que ele está criando a sua realidade, que ele utiliza as ferramentas disponíveis no universo para criar a sua realidade, para trazer aquilo do plano das ideias de Platão para o plano físico, né? Enfim, essas duas cartas elas estão mais voltadas à ação, né? A ação, a você poder realizar as coisas no mundo material e tudo mais. E a carta da sacerdotisa é aquela carta que vai fazer você entrar para dentro, para você tomar uma ação para dentro. Porque tem muita pessoa que eu quero viajar ao espaço, eu quero fazer tal coisa, é muito comum a pessoa querer fazer coisas fora, alcançar metas, né? Tipo, subir a montanha, o topo do Everest, fazer tal coisa, ir à lua, né? NASA e tal, enfim. E é muito mais complicado a pessoa entrar dentro de si, né? Ela fazer essa jornada interior, aquela jornada de introspecção, de, sei lá, contratar algum mestre espiritual, alguma coisa assim, pra te levar a um caminho mais interior, ela passar essa busca pela espiritualidade, pela introspecção, por aquela conexão interior, né? Contato com a intuição, as emoções. É muito difícil você ver um cara que, sei lá, ele vai dar um abraço numa pessoa, sabe? Seja na sua mãe, seja na sua namorada, na sua mulher, seja no seu amigo. Ele vai dar aquele abraço assim e ele não vai expressar. É muito mais fácil ele fazer a ação de dar um abraço na pessoa, demonstrando que ele gosta, do que ele chegar e falar a palavra eu te amo, expressar essa emoção, sabe? Eu te amo. Falar essa palavra é muito difícil. Eu te amo, sabe? São poucas pessoas que têm essa coragem de entrar dentro de si, né, e soltar um eu te amo espontâneo, né? Aquele eu te amo leve, descontraído, aquele eu te amo que um filho fala para uma mãe, que uma mãe fala para um filho, você falar para um amigo, falar para um filho e tudo mais. É muito mais difícil essa jornada interior, né? Quando a pessoa ela se desprende de todo o seu ego, se desprende de toda a lógica, a razão, aquilo que dá aquela personalidade para ela, né? Porque a nossa vida hoje em dia, a gente estamos muito polarizados, né? Estamos muito polarizados, sempre é aquela briga do consciente e o inconsciente, o homem e a mulher, esquerda, direita e daí por diante, né? E hoje em dia é muito comum você ver uma mulher que ela está tão polarizada, tão masculinizada, que os homens já não sentem nem sequer atração por essa mulher, porque ela quase que virou um homem, sabe? Se tornou um homem, toda masculinizada e tal. E a mesma coisa, o contrário, você vê um homem que ele se feminilizou tanto, né? Ele por conta dessas ideologias que a gente vê por aí e tudo mais, um homem ele meio que já não tem aquela masculinidade, não carrega a masculinidade dentro de si. Teve uma vez que eu vi um cara que tava passando com sua namorada, né? Aí ele tomou um susto quando passou, assim, eu tava atrás, né? Tinha tipo uma encruzilhada, aí ele tomou um susto e quase que ele foi pra trás e deixou a mulher, sabe, do lugar. A mulher teve mais coragem de atravessar ali do que ele. Ele teve um comportamento feminino, sabe? Não que mulher, eu tô falando que
ela tem esse tipo de comportamento. Mas é muito comum você ver uma mulher que vê um sapo, dá o grito, sabe? Você vê a mulher, sabe? É muito comum. Hoje em dia está muito comum um homem fazer isso. Um homem ver uma barata e gritar, um homem ver um sapo e sei lá, se pererecar todo. E a gente vê muito isso, né? Dessa polarização, dessa dualidade no qual a pessoa ela se polariza tanto de um lado e ela se perde nesse caminho. Quando a pessoa ela entra muito assim naquela polaridade das emoções, né? Nesse contato interno, aí essa pessoa ela pode se polarizar tanto, mas tanto que se torna aquele cara banana, aquele cara que é cheio de sentimento, chora por tudo, aquele cara que não aguenta porrada na vida, não aguenta nada. E a mulher a mesma coisa, ela se torna tão bruta, tão masculinizada que ela, sei lá, ela tem uma mente tão racional que eu digo assim, ocidental, né? Que chega um cara, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o namorado dela, chega um namorado dela lá, bate na porta lá da casa dela e ela abre. Quando ela abre a porta, ele vai dar um buquê de flores, né? Aí ela olha pra aquele buquê de flores, pega assim meio sem graça, dá aquele sorrisinho amarelo e chega nas amigas dela e fala: caramba, ganhei do meu namorado um buquê de flores. Nossa, credo. Aí ela realmente, eu preferia um fardo de cerveja, sabe? Hoje em dia é muito comum você ver vários memes assim, né? De mulheres falando que, nossa, ele me deu buquê de flores, eu preferia um fardo de cerveja, chocolate, coisa que seja palpável, coisa que eu vou usar, vou utilizar. Pra que eu quero merda de buquê de flores e tudo mais? Tipo, a mente está tão racional que ela perdeu o sentido o tato do simbolismo das coisas, né? Tanto é que esse vídeo aqui, vão ser poucas pessoas que vão ver um vídeo falando a respeito sobre simbolismo, falando a respeito sobre esses assuntos, esses temas, essas coisas assim. Porque as pessoas... Tem uma frase de Samuel Wenger que ele diz assim... como que ele diz? As pessoas, elas estão tão brutas... Os racionais, eles são tão brutos... Que por falta de um ponto, uma vírgula... Eles perdem todo o sentido de uma oração. Então, as pessoas, elas estão assim, né? Um cara que sei lá... Ele tá indo pro trabalho... Ele gosta de uma pessoa... Vamos supor, eu já vi essa situação... O cara, ele gosta da guria lá. E ele chega naquela guria lá com um chocolatinho, dá um chocolate pra ela e tudo mais. Todo mundo, nossa, que idiota, que besta, olha que otário, dando um chocolate pra uma mulher, que sei lá o que. E fica aquela coisa. E a mulher também que ganhou o chocolate, vê esse cara como idiota. Vê esse cara como fraco, como sabe, usa palavras bem escrotas pra falar a respeito desse cara, que ele é idiota por ele estar expressando as emoções dele ali e tal. Aí ela vai, beleza, ela ganhou o presentinho lá do cara e tudo mais. E depois ela tá esculachando esse cara com o cara que tá pegando ela, que é de um outro trabalho, de um outro lugar. Esse cara vai e começa a pegar ela. Ela que é esse chocolate que eu ganhei do idiota lá do meu trabalho, não sei o que, dando risada, sabe? Nós estamos assim, nós estamos com essa mente zoada, né? A nossa mente, ela está totalmente zoada, nós estamos totalmente zoada, a sociedade está zoada, está totalmente quebrada, né? E é preciso você se integrar com esses valores, com essas ideias, essa questão de você reconhecer o simbolismo das coisas, você conhecer os arquétipos a respeito sobre a sua própria vida, entender a respeito sobre questões mais espirituais, questões mais de conexão interior e tudo mais, mas não aquela baboseira, aquela coisa que você vê, tipo, sei lá, você vai colocar em um vídeo aí de espiritualidade qualquer no YouTube. Aí você vê a pessoa falando da carta do mago. Não, do mago não, da sacerdotisa, né? Beleza, se tá falando da questão ali espiritual e tudo mais, eu acho muito bacana, eu gosto.
Eu gosto muito disso, né? Dessa questão de falar da introspecção, da conexão interior, o simbolismo espiritual por detrás ali também, que nem os pilares lá, Jaquim, Boaz e tudo mais. Enfim, eu vou falar mais a respeito sobre essas coisas mais pra frente, né? E então a pessoa aí fala que essa carta, por ela ter essa energia feminina, né? Utiliza muito isso, né? Dentro da espiritualidade e tudo mais, de falar de energia feminina. Aí vem falar do sagrado feminino. Olha só como as coisas acontecem. Sagrado feminino. E por conta de falar desse sagrado feminino, eles meio que polarizam. Só de falar o sagrado feminino, eles já polarizaram ali. Aí eles entendem como se fosse um sagrado feminino. É uma carta dedicada às mulheres. É uma carta dedicada à conexão de interior, intuição, mas numa pauta mais enviesada, vamos dizer assim. E sabe quando você vê uma pessoa falando mal do Lula e você vê as outras pessoas tudo com raiva, achando que esse cara é um bolsonarista, e o contrário também, o cara que tá falando mal, criticando o Bolsonaro, e todo mundo chama de petista, e aí começa a falar, faz o L e tudo mais, essa baboseira. E vamos ver agora o contrário, né? Não falando mal, mas o bem. Por exemplo, a pessoa pega a carta da sacerdotisa e começa a falar dos aspectos ali da energia feminina e tudo mais, do inconsciente, inconsciente coletivo, enfim, começa a falar a respeito sobre essas coisas, né? De intuição, emoções e tudo mais. Aí começa a falar a respeito sobre o sagrado feminino. E com isso eles começam a polarizar. Tipo, sagrado feminino é uma coisa dedicada a energia feminina e tudo mais. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembre-se que aqui é arquétipos. Não é pauta de isso ou aquilo. Não tem pautas aqui. Aqui é arquétipos, é a energia, é a representação dessa energia. E todo arquétipo, ele tem uma energia, ele tem uma característica. Voltou. Tinha parado o áudio aqui. Caramba, que merda. Deixa eu voltar aqui. Até me perdi onde que eu estava. Todo arquétipo, né, ele vai ter aquela energia direcionada a respeito sobre tal coisa, só que não quer dizer que ali é uma pauta de algo. Isso, a nossa mente, ela nos engana muito. Lembra daquilo que eu falei do cara que tá levando lá um buquê de flores pra sua namorada, porque ele quer passar aquele simbolismo, aquela energia do romantismo, do quanto ele gosta dela e disso e daquilo, ele dá valor às emoções e tudo mais. E a mulher, ela não percebe isso porque ela já foi tão polarizada, ela já foi tão enchida por essa sociedade louca, né, onde valoriza bastante a lógica, a razão, valoriza aquele pensamento aristotélico e tudo mais, e ela vê ele como um idiota, como um trouxa. Devia ter levado ali um fardo de cerveja, o que não seria um problema também, sabe? Se ela gosta de cerveja e o cara leva cerveja, não é um problema. Talvez o cara não tenha uma leitura legal, né? O cara não sabe o que a mulher realmente gosta e vai levar aquilo que vai agradar ela e tudo mais. Ele vê um cara levando um buquê de flor no filme e ele quer copiar aquilo, sabe? Aí também esse cara é um idiota, sabe? Ele tá sendo errado por fazer isso, né? De copiar as coisas inconscientemente. Mas talvez o cara, ele pode estar carregando esse simbolismo, essa energia, essa coisa do qual eu gosto de você, eu quero mostrar aqui o romantismo e tudo mais. E só por eu estar falando essas coisas, a pessoa deve estar, nossa, saí desse vídeo, esse cara é um idiota, né? Falando esse tipo de coisa, não sei o quê. E essa carta, né, da sacerdotisa, ela é tão masculina quanto feminina. Sabe quando você vê esses vídeos falando de masculinidade e tudo mais? Essa carta representa pura masculinidade. Representa, sabe, masculinidade e feminilidade também, ao mesmo tempo. Porque, não sei se você já assistiu o filme 300, né? No filme 300 você vê lá os espartas, né? Os espartanos lá lutando e tudo mais. Toda aquela energia masculina, aquela energia de guerra, de luta e tudo mais, de defender
as pessoas ali, enfim, tem toda aquela energia masculina naquele filme. Só que você sempre vê o Leônidas, todo mundo guerreando, lutando lá, e ele com aquele olhar meio introspectivo, sabe? Você percebe que ele tem um olhar introspectivo. O tempo todo ele tá fazendo essa conexão interior, né? Com as suas emoções e tal. E sempre quando ele vai fazer alguma coisa, ele pede para a mulher dele, ele pergunta para a mulher dele isso, o que isso está simbolizando, essa energia do qual ele está perguntando pela sua intuição, né? Ele quer saber a sua intuição. A mulher, ela tá muito relacionada com essa ideia de intuição, né? Ela tem a intuição muito forte. Ele não sai que nem um louco já fazendo as coisas sem pensar, as coisas agindo, né? Usando aquela energia do mago, aquela energia do louco no qual quer se aventurar, se jogar nas coisas. Não, que nem naquela cena que ele tá lá com o Rei Xerxes, eu nem lembro, faz tanto tempo. Aí ele olha pra trás pra ver a mulher dele, né? A mulher dele meio que mexe, balança a cabeça assim, tipo, faz isso, sabe? Aí é como se fosse, simbolicamente, né? Como se fosse a intuição, ele ouvindo a intuição dele. Que a mulher representa esse negócio da intuição e tudo mais. Então ele vai e diz: This is Sparta! Tipo, isso é Esparta, né? Aí ele vai e chuta e dá uma bicuda no peito do cara. O cara cai lá embaixo. E então, você vê muito isso lá, eles guerreando, eles lutando lá com espada e tudo mais, e ele perguntando pra mulher dele, a mulher dele não tá lá, sabe? Como que ele tá perguntando para a mulher dele o que ele deveria fazer, só que a mulher dele não está lá? É essa questão do inconsciente, sabe? A mulher representa esse lado do inconsciente, representa esse lado dessa intuição, emoções, de lidar com essas questões. Outro cara bem interessante que podemos falar aqui é Marco Aurélio, sabe? Se você quer falar de masculinidade, que nesses vídeos que você vê desses caras falando de masculinidade e tudo mais, cara, Marco Aurélio é o exemplo perfeito de masculinidade pra mim, né? Eu acredito que Marco Aurélio é um dos caras mais perfeitos, assim, pra falar de masculinidade. Era aquele cara que ele liderava Roma, né? Não é qualquer um que pode liderar Roma, que podia liderar naquele tempo. Era aquele cara que, ao mesmo tempo que ele estava resolvendo várias questões, várias coisas assim, políticas e tudo mais, era aquele cara que estava ativo no mundo, né? Fazendo as coisas e tudo mais ativamente. Ao mesmo tempo ele tinha lá o seu diário pessoal, né? Que ele escreveu as meditações de Marco Aurélio. E lá ele colocou tudo aquilo que ele tinha dentro dele, aquelas introspecções, aquela conexão interior, trazendo as suas emoções para fora, trazendo aquilo que estava no seu inconsciente para o consciente, que é muito positivo isso. Ele sempre estava equilibrado nessa questão de homem e mulher, né? Ele carregava paciência e calma, você percebia muito. Marco Aurélio, se você já leu ou for ler as meditações de Marco Aurélio, você vai perceber muito isso, a paciência e a calma. Por meio das escritas dele você percebe, né? E ele valoriza pra caramba também essa questão de ter uma percepção mais intuitiva das coisas. Ele não é aquele cara que é racional. Não, ele é racional quando ele precisa ser racional e ele é intuitivo, ele carrega essa energia mais receptiva das coisas, essa conexão. Vamos dizer assim que ele tem a conexão mente-corpo, né? Você percebe que ele não tá polarizado para um lado e pro outro não e tudo mais. E a carta da sacerdotisa representa tudo isso. Na verdade, ela representa esse lado mais oculto, né? Aquilo que é uma jornada interior. Enquanto o louco, ele tá fazendo uma jornada exterior, ele tá se aventurando pelo mundo, a sacerdotisa, ela faz essa jornada interna. Essa jornada de introspecção e tudo mais. E você vai ver vários tipos da mesma carta sacerdotisa com algum simbolismo, algumas coisas diferentes, né? Sei lá, tem tarô mitológico, tem tarô egípcio, tem tarô do Rider-Waite, né? Tem aquele tarô cigano. Enfim, você vai ver vários de Marcélia e por aí vai. Só que todos os tarôs que você vai ver mulher ali, porque tá representando essa energia
da conexão interior e tudo mais, intuição, né? E todos eles você vai ver aquele... Alguns você vai ver, tem outros que você já não vê isso, não tem. Que é 2 pilares lá. 2 pilares nessa carta que vai representar esses lados opostos e tudo mais. Então essa carta, né, a da sacerdotisa ou papisa, né, como chamam, ela é aquela carta que vai carregar o mistério, né? Vai carregar o mistério, vai carregar os simbolismos, né? Os simbolismos ali do tarô e tudo mais. Quando você vê aquele cara que tá levando ali o buquê de flores, ele tá carregando essa energia, esse arquétipo da sacerdotisa. Ele quer trazer as emoções, ali ele tá lidando com as emoções, ele tá lidando com coisas assim, questões mais emocionais, questões mais femininas, aquela energia feminina. Aí, dependendo da pessoa que está na frente dele, a pessoa talvez tenha uma energia muito masculina. Ela não carrega mais essa energia. Para você ver como que é as coisas. Talvez a pessoa, a mulher física, ela não tem mais essa energia da sacerdotisa interna. Ela se polariza tanto num sentido contrário, no qual ela se torna masculina. Ela se masculiniza. E tem homem também que é o contrário, ele não carrega mais aquela energia do mago, aquele cara que cria, aquele cara que se torna forte, aquele cara que é um Leônidas da vida, aquele cara que é um Marco Aurélio da vida, não. É aquele cara que tá chorando, tá reclamando na internet, tá dizendo quanto a vida dele tá sendo difícil de suportar, que isso e aquilo, e que o mundo é cruel, que isso e aquilo. Enfim, tá chorando, sabe? Tá reclamando, parece aquelas criancinhas, aqueles menininhos que ficam chorando o tempo todo. Então, ela vai representar em muitas das cartas, algumas ela tá em pé, mas geralmente ela tá sentada, né? A sacerdotisa, geralmente ela é retratada como uma mulher que tá sentada entre 2 pilares, é o mais comum de você ver. E ela tá segurando também um pergaminho, um livro, um papel, alguma coisa assim, uma escritura, algo que seja sagrado, né? E a expressão que ela mostra nessa carta geralmente é sempre calma e introspectiva. É daí que entra aquilo que eu falei do Marco Aurélio lá, de um líder político e tudo mais, que lidar com questões complicadas, questões difíceis a respeito da política da Roma, isso e aquilo, mas só que ele sempre tem aquela calma, aquela introspecção, ele sempre tá conectado com essas conexões do mundo interior, sabe? Ele é muito ligado com essas conexões, mundo interior. O próprio Leônidas do 300, ele tá lutando lá, mas a expressão dele é sempre assim, introspectiva, você percebe muito isso. Enquanto os persas lá, você vê que eles não carregam essa energia, essa introspecção, eles não estão nem aí pra isso. E o rei Leônidas, ele tá lá sempre compassivo com os seus... com quem está lutando junto com ele lá e tudo mais. Quando o filho do líder lá, do capitão, quando o líder, o capitão, ele perde o seu filho, né? Leônidas se compadece com a dor do capitão e tudo mais. Então ele carrega essa energia. E esse Jaquim Boaz, né, da carta, que são esses 2 pilares, que simboliza a escuridão e outra a luz, né? J e o B, e esses 2 pilares, eles representam as colunas do Templo de Salomão. Esses pilares, eles refletem essa dualidade entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. É onde a luz e a escuridão, o feminino, o masculino, onde as polaridades, elas estão ali, né, presentes. A imperatriz, ela está com um véu, né? O véu da... A imperatriz não, a imperatriz é outra carta. A sacerdotisa, ela está utilizando um véu. E você vê a água também, é muito comum você ver água lá. O véu, nós sabemos que ele vai simbolizar aquela questão de oculto, né? Coisas ocultas e tudo mais. Também simboliza coisas decoradas. Você também vai ver romãs, que são simbólicos também lá. A lua, você vai ver presente, porque a lua, ela carrega essa representação do mistério, né? Quem nunca já se pegou com questões a respeito sobre a lua e tudo mais, e você conectar a lua com o lado espiritual, né? O inconsciente e tudo mais.
A água, nós já sabemos que simboliza a intuição, as emoções, questões mais emocionais, né? Enfim, você vai ver vários aspectos a esse respeito, né? Sempre simbolizando o lado oculto, né? Tipo a lua, por exemplo, que você vai ver. A romã, que é bem espiritual. A água, que simboliza as emoções, né? O lado mais intuitivo. E a sacerdotisa é esse arquétipo, né? Arquétipo da intuição, do conhecimento, aquele conhecimento que não vem de fora. Não, é o contrário, é o conhecimento que vem de dentro. Ela é uma carta que vai mostrar esses aspectos inconscientes. Vai mostrar também, vai simbolizar muito o mistério e a paciência. Você vai perceber muito esse aspecto. Quando você olha a imperatriz. Nossa, eu sempre tô falando imperatriz. Quando você olha a sacerdotisa, você já vem na sua cabeça a ideia de mistério, já vem a ideia na sua cabeça de paciência também. Ela sempre tá numa postura de paciência, de mistério, de tranquilidade. Sempre você vai ver aquela ideia de que as informações elas ainda não estão claras, elas estão ocultas, elas têm um propósito por elas serem ocultas, né? E você vai perceber muito isso. É uma carta que te leva à introspecção. E essa carta ela pode representar também aspectos positivos e negativos na nossa vida, né? Quando uma pessoa ela está carregando essa energia positivamente na sua vida, essa pessoa ela sempre vai estar sintonizado com a intuição, ela sempre vai estar sintonizado com essa questão de compreensão, sabe? Compreensão sobre si, compreensão sobre as coisas internas. Então tenha em mente que essa carta, né, ela vai representar essa ideia, essa questão do lado mais inconsciente, do lado mais espiritual, do lado mais interno, aquela conexão que você tem internamente. É como se você estivesse no mundo, você estivesse vivenciando as experiências do mundo, fazendo as coisas, mas você não é daqui do mundo. Aquela frase que Jesus disse, que você está no mundo, mas você não é do mundo, sabe? Você é muito maior, existe uma conexão interna consigo, de você para consigo mesmo. E você não precisa, não. Você não pode perder essa conexão interna. Porque quando você perde essa conexão, quando você perde essa energia feminina interna, essa energia de intuição, energia de emoções, hoje em dia as pessoas elas não querem lidar mais com questões emocionais. E quando eu digo questões emocionais, não é aquele cara frouxo que fica falando desculpa por ser homem, sabe? Não é aquele cara que fica, desculpa por ser homem, desculpa por ser homem. E da mesma forma, não é pra você se tornar aquele cara que tá muito conectado àquelas duas energias anteriores, aqueles dois arquétipos que eu falei, do louco e do mago, do qual o cara só quer aumentar a sua progressão material, né? Só tá preocupado com a sua progressão material, busca desenvolvimento pessoal, busca um monte de coisas, ler livros e tudo mais, e não tá nem aí com as questões mais espirituais, aquelas questões mais relacionadas à espiritualidade. Então esse cara ele vai se tornar um cara que vai ter muitas coisas assim materiais, mas só que ele vai ser infeliz na vida dele. Ele vai continuar sendo infeliz porque ele não ele não consegue mais enxergar beleza nas coisas assim simples da vida. O cara passa num pôr do sol e ele não vê a beleza do pôr do sol porque ele tá preocupado com a sua conta, a sua conta foi bloqueada lá, que sei lá o que, e o cara ele perde toda aquela beleza ali por conta de coisas externas, sabe? Ele se deixa levar pelas dificuldades externas. Então, não encare essa carta da sacerdotisa como se fosse algo direcionado ao feminino, algo direcionado somente a mulheres, como você vai ver por aí algumas coisas no qual a pessoa fala a grande mãe, aí você vai ver o cara lá com o coquezinho na cabeça, o cara todo desculpa por ser homem, que sei lá o que, achando que você expressar as suas emoções desta forma, isso daí vai trazer essa energia, isso aí vai te deixar. Não, muito pelo contrário, você está se polarizando, você está se tornando feminino, você está se tornando um cara fraco, porque um cara que é forte,
Um cara que ele é forte, ele tem as suas características masculinas, ele carrega a masculinidade dentro de si, e ao mesmo tempo ele carrega aquela energia feminina dentro de si, ele carrega aquela energia do qual ele consegue ter empatia, ele consegue transmitir as suas emoções quando necessário, quando não precisa transmitir essas emoções, quando ele não é para ser um cara emocional, ele não é. Então ele carrega essa força, ele carrega toda essa energia. Agora tem aqueles caras que por qualquer coisa estão chorando, aqueles caras que hoje em dia é muito comum você ver um cara que chora mais do que uma mulher. É impressionante que você vê um cara chorando, parecendo que ele é a mulher, e você vê a mulher parecendo que ela é o homem da relação, do qual a mulher pergunta pro cara: aonde vamos? Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa? O cara: não sei. Vamos pra qualquer lugar. Tem até medo de falar o que ele gostaria de fazer. Ele não expressa sua vontade, aquilo que Nietzsche falava de vontade de poder, né? Do qual o cara, ele tem aquela vontade de tal coisa, ele vai lá e faz. Ele se torna passivo a tudo. Aí o cara começa a... É muito comum, eu já participei em algumas rodinhas assim de meditação e tudo mais, o cara achando que quando você tá falando dessas questões de grande mãe, quando você tá falando dessas questões de arquétipo feminino, quando você tá falando dessas questões ligadas à intuição, a emoções e tudo mais, o cara ele se tornar parecendo uma mulher, como se ele fosse um cara, ele não você vai ver aquela energia do desculpe por ser homem. É aquilo que eu falei. O cara, ele acredita que por ele estar falando mal do Bolsonaro é porque ele é do PT, é porque ele é do Lula. Por ele estar falando mal do Lula, ele é do PT. É a mesma coisa, acontece o inverso dentro da espiritualidade. O cara tá falando da grande mãe, ele acredita internamente, de forma inconsciente, não sei, que a masculinidade é algo ruim, que a masculinidade é tóxica, que desculpe por ser homem, essas baboseiras que existem por aí. E o contrário também é verdadeiro. Tem aquele cara que é bruto, aquele cara que quer saber só de coisas, questões masculinas e tudo mais, e ele sabe aquele cara que fala: não, homem que chora é boiola, homem que isso e aquilo. E o cara, ele tem essas coisas escrotas dentro dele. Ele não expressa emoções, ele não tá ligado com essas questões, do qual e tornaria ele mais forte. Não é aquele cara que carrega essas energias, e a gente vê ao longo da história homens extremamente fortes que carregavam essas energias aí. Um homem, para ser forte, ele precisa ser completo, e você não consegue ser completo se você não expressar essa energia interna, se você entrar dentro de si, se você conhecer a ti mesmo. Lembra da frase lá de Delfos, né, que dizia a respeito sobre conheça-te a ti mesmo, né? E o homem, ele não consegue conhecer a si mesmo se ele não entrar dentro dele. E para entrar dentro de você, para você reconhecer, para você saber quem você é, você precisa se desarmar, de todas as coisas, todas as ideias, todas as ideologias, de tudo que você tem dentro da sua cabeça, aquilo que você acredita, suas convicções e tudo mais. E você precisa reconhecer quem você realmente é, olhar a sua natureza, a energia que você anda carregando. Se você é um cara que consegue olhar nos olhos de um amigo, talvez, e dizer eu te amo, sinceramente, sabe, sem aquela questão de eu vou falar eu te amo pra um cara, mano, eu lá sou viado, sabe, o cara já automaticamente já pensa isso. Esse cara aí que tá falando essas coisas aí, esse cara deve ser mó boiola, sabe? O cara já pensa nisso automaticamente quando fala dessas questões. Só que ao mesmo tempo é o que eu estou dizendo, você não pode ficar dizendo desculpe por ser homem, se tornar aquele cara que chora por qualquer coisa, aquele cara que quer dar uma de sentimentalzinho, aquele cara que usa um coquezinho na cabeça e fica lá: ai, vamos lidar melhor com as nossas emoções, que sei lá o que. Não se torne esse cara fraco. Puta que pariu, isso é ridículo. Porque o homem, quando
O cara, ele tem que carregar sua energia masculina, ele tem que ser masculino, assim como a mulher, ela tem que ter aquela feminilidade. É escroto quando a mulher nega a natureza dela de feminilidade. É escroto quando o homem nega a natureza dele de masculinidade. Então, ou então o contrário, né? Quando a mulher ela é feminina ao extremo do qual ela é passiva a tudo, ela não tem poder na sua voz, ela não impõe nada, ela não se coloca numa posição mais de ataque, né? De ataque ou defesa. Não, ela fica só naquela posição passiva a tudo que acontece a ela. Isso é negativo pra caramba. Da mesma forma, o homem. É muito negativo o homem quando ele carrega somente essa masculinidade do qual ele não tá ligado a essas questões. E também o cara que ele tá muito polarizado na energia feminina, do qual ele se feminiliza e a gente vê esses homens fracos de hoje em dia. O homem que chora por qualquer coisa, que termina um relacionamento, a mulher tá tranquila na dela e o cara tá chorando como se ele fosse a mulher da relação. Ele tá lá lamentando, pedindo pra voltar e tudo mais, e você fala, caramba, quem é a mulher que é um homem aí dessa relação? O qual o cara ele não consegue decidir um lugar onde eles vão jantar, quando eles vão sair, sabe? Ele não consegue decidir, a mulher até perde o tesão, o prazer nesse cara, porque fala, cara, esse cara aqui, por mais que ele tenha uma aparência legal, por mais que ele é bonito, por mais que ele isso e aquilo, mas é um banana. É aquele cara que não tem energia nenhuma. Ele não tem vontade própria, ele não expressa aquela vontade, aquilo que Nietzsche chama de vontade de poder, ele não tem energia, sabe? Ele é um cara passivo a tudo. Parece que eu tô com outra mulher do lado. E sim, existe essas questões masculinas e femininas do qual precisamos equilibrar. Todos nós homens temos essas energias masculinas e femininas e precisa estar equilibrado, e as mulheres também. Porque nenhum homem se interessa, nenhum homem quer saber de uma mulher que carrega uma energia extremamente masculina. Parece que você tá com um brother, com um cara do lado e não uma namorada, sabe? É ridículo quando você vê uma mulher assim. Uma mulher competitiva, uma mulher que o tempo todo tá parecendo que tá jogando com você, tá com a energia bem forte masculina. Então, saiba equilibrar essas coisas, que é muito libertador quando você sabe equilibrar essas energias dentro de si. E essa carta representa isso, né? É esse equilíbrio, essa vontade de você entrar para dentro de si, você reconhecer que você tem essas energias das emoções, que você precisa explorar as suas emoções, precisa explorar as suas questões mais sentimentais e tudo mais, mas sem ser aquele babaca, aquele cara que fica chorando nos cantos aí. Não, equilibre, deixa as coisas equilibradinhas que sua vida vai melhorar pra caramba. Então essa foi a carta da sacerdotisa, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima carta.